Olá, futuro soldado, beleza? No vídeo de hoje eu vou resolver com você a prova de matemática do concurso da Polícia Militar do Pernambuco para o cargo de soldado, que aconteceu no ano de 2016 e foi organizada pela instituição IAU-PE. Para você ver outras provas militares das regiões norte e nordeste do Brasil, dá uma conferida nessa playlist que vai aparecer aqui agora para você. E para você se inscrever aqui no canal, algo muito importante que vai ajudar este canal a crescer ainda mais, é só você clicar nessa carinha aqui do lado e clicar no botão vermelho inscrever-se, é de graça, você não vai pagar absolutamente nada por isso, valeu? Vamos às 10 questões dessa prova? Vem comigo! Essa primeira questão, ela dizia: em uma campanha de doações à creche Maria de Deus, feitas por um grupo de lojistas de uma pequena cidade, foram arrecadados R$ 17.600. Na reunião que decidiu quanto aos valores a serem doados por cada lojista, ficou acordado que a loja de menor lucro líquido anual doaria R$ 800, a segunda loja de menor lucro líquido anual R$ 400 a mais que a primeira, a terceira R$ 400 a mais que a segunda e assim sucessivamente. Quantas lojas fizeram doação à creche Marias de Deus? Bom, existem duas formas pelas quais você pode resolver essa questão. A primeira delas eu chamo de na raça. Pode resolver essa questão na raça. Olha só, você sabe que a arrecadação total foi de R$ 17.600, né? E que a primeira loja doou R$ 800 e depois as outras lojas foram doando sempre de R$ 400 em R$ 400 a mais. Então, você podia organizar as doações, né? Então, começa do 800 e vai aumentando de 400 em 400 reais, somar tudo até chegar na doação total, que foi de 17.600. Então, a primeira era 800. A segunda doação foi de 800 mais 400, o que dá 1.200. A terceira doação, 1.200 mais 600, 1.200 mais 400, o que dá 1.600. A quarta doação, 1.600 mais 400, dá 2.000. Depois 2.400, 2.800, 3.200, 3.600. Soma tudo. Ao somar tudo, você tinha que chegar no resultado de 17.600, né? Então, você fazendo assim, descobria que foram necessárias 8 doações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doações. E aí essa seria a resposta dessa questão. Para um problema com um número de doações pequeno assim, fica tranquilo resolver na raça, resolver dessa forma, né? Agora, se o problema tivesse dito que tinham sido arrecadados 5 milhões de reais e essa doação continuasse sendo de 400 em 400 reais a mais, aí ficaria bem trabalhoso você resolver dessa forma, concorda? Nesse tipo de questão, você precisa usar os conceitos de progressão aritmética. Precisa não, você pode usar os conceitos de progressão aritmética para resolver. Então, como o objetivo aqui desse vídeo é te ajudar a se preparar melhor ainda para o seu concurso, vamos resolver essa questão também usando os conceitos de progressão aritmética. Vamos lá? Então, o problema disse que as doações aumentam de 400 em 400 reais. Sendo assim, a gente tem uma sequência de termos com a razão igual a 400, né? O valor fixo pelo qual um termo aumenta em relação ao outro é 400. Qual é o primeiro termo dessa sequência? É 800, né? A loja de menor lucro líquido doou 800 reais. E a gente quer saber qual é o número de termos dessa PA. Numa progressão aritmética, existem duas fórmulas que nos ajudam na resolução de problemas assim. Tem a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. Então, a soma, ao somar os termos de uma PA, essa soma é igual ao primeiro termo mais o termo na posição n, vezes o número de elementos dividido por 2. E para calcular um determinado termo dessa progressão, o termo que está na posição n é igual ao primeiro termo mais o número de termos menos 1 vezes a razão. A gente quer calcular o número n de termos dessa PA quando a soma dá 17.600. Para a gente calcular o número n quando a soma dá 17.600 reais, a gente precisa saber qual é o primeiro termo, que é 800, a gente sabe,
e precisa saber também qual é o termo que está na posição n. Então, a gente vai começar resolvendo descobrindo esse termo que está na posição n. Vamos usar a fórmula do termo geral, beleza? A n é igual a A1, então eu vou substituir o A1 por 800, vezes o número de termos n menos 1, a gente não sabe o número n, vezes a razão. A razão é 400, então onde tiver r eu vou substituir por 400. Vou ficar assim, ó, a n é igual a A1, 800, mais n menos 1, vezes 400. Esse 400 você deve multiplicar tudo que está aqui dentro dos parênteses. 400 vezes n dá 400n, 400 vezes menos 1 dá menos 400. 800 menos 400 dá 400, então a n é igual a 400n mais 400, ok? Descobriu qual é o valor do termo na posição n, agora a gente pode trabalhar aqui com a fórmula da soma, né? Então, a soma é igual a A1 mais a n vezes n sobre 2. O A1 eu vou substituir por 800 e o AN eu vou substituir por tudo isso aqui, por 400n mais 400. Vamos fazer isso? A soma é igual a A1, 800, mais 400n mais 400, que é o AN. A gente calculou o AN, então onde tinha AN eu coloquei 400n mais 400, tudo vezes n dividido por 2, correto? A soma a gente sabe que é R$ 17.600, que corresponde à soma de todas as doações feitas, né? 800 mais 400 dá 1.200, então eu vou ter aqui dentro dos parênteses 1.200 mais 400n, tudo vezes n. O n vai multiplicar o 1.200, vai dar 1.200n, o n vai multiplicar o 400n, 400n vezes n vezes n dá n ao quadrado, a gente vai ficar com 400n ao quadrado, tudo dividido por 2. Esse 2 está dividindo, ao passar para o outro lado vai passar multiplicando, 2 vezes 17.600 dá 35.200, esse 35.200 que está positivo, ao passar para o outro lado passa negativo. Chegamos aqui numa equação de segundo grau e a gente consegue descobrir qual é o número de termos n usando a fórmula de Bhaskara. Mas antes de usar a fórmula de Bhaskara, a gente pode simplificar essa expressão. Observa que todos os números aqui, ó, terminam em 00, então a gente pode dividir todos os termos por 100. Ao dividir todos os termos por 100, a gente vai ficar com uma equação mais simples, né? Só que para fazer divisão assim, você tem que dividir exatamente todos os termos dos dois lados da igualdade, combinado? Então a gente vai fazer 0 dividido por 100 dá 0, 400n ao quadrado dividido por 100 dá 4n ao quadrado, 1.200n dividido por 100 dá 12n e menos 35.200 dividido por 100 dá menos 352. Agora a gente consegue calcular o valor de n usando a fórmula de Bhaskara, né? N é igual a menos b, menos 12, mais ou menos raiz quadrada do delta. O delta é b ao quadrado, 12 ao quadrado, menos 4 vezes o a, 4 vezes 4, vezes o c, que é menos 352. Tudo dividido por 2 vezes a, 2 vezes 4, correto? 12, resolvendo aqui o delta, né? Então, 12 ao quadrado é 144, menos 4 vezes 4 dá menos 16, menos 16 vezes menos 352 dá 5.632. Tudo dividido por 8. 144 mais 5.632 dá 5.776. Então, você chega na raiz quadrada desse número grande. Como que você descobre a raiz quadrada de um número assim? Pode fatorar esse número, né, usando fatores primos, ou pode trabalhar por aproximação. Qual o número que você tem que multiplicar para dar 5.776? Pensa lá no 60. 60 vezes 60 dá 3.600. Está longe. Pensa no 70. 70 vezes 70. 7 vezes 7, 49. Então, vai dar 70 vezes 70, 4.900. Opa, 5.776 está próximo aí de 4.900. Vamos pensar no 80. 80 vezes 80, 8 vezes 8, 64, dá 6.400. Então, a raiz quadrada desse número aqui vai dar um número que está entre 70 e 80. Aí você vai por aproximação, né? Você vai descobrir, então, que a raiz quadrada desse número é 76. 76 vezes 76 dá 5.776. Como a gente está tratando de um número n de termos de uma sequência, né, que é a progressão aritmética, a gente vai trabalhar só com o valor positivo, né? Então, a gente vai ficar com menos 12 mais 76 dividido por
8. Menos 12 mais 76 dá 64. 64 dividido por 8 dá 8. Essa, então, é mesmo a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Se você tiver dúvidas para essa ou para qualquer uma das questões que eu vou resolver com você nesse vídeo, pode me escrever, deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários, que eu sempre respondo e tento te ajudar. Valeu? Não fique com a sua dúvida. Vamos agora para a segunda questão. Vamos lá? O ponto de interseção das curvas de oferta e demanda D é chamado de ponto de equilíbrio de mercado. A abscissa desse ponto, preço de equilíbrio, é o preço de mercado para o qual a oferta é igual à demanda, ou seja, o preço para o qual não há escassez nem excesso do produto. Na figura abaixo, temos o esboço dos gráficos da função oferta O de x, que é igual a x ao quadrado mais x menos 460, e da função demanda D de x, igual a 500 menos x de certo produto P, onde P é o ponto de equilíbrio, de certo produto onde P é o ponto de equilíbrio. Esse P aqui é o ponto de equilíbrio. Qual é a demanda desse produto no mercado quando ele estiver sendo oferecido pelo preço de equilíbrio? Bom, o que é o preço de equilíbrio? O problema nos disse que o preço de equilíbrio é aquele preço em que a oferta é igual à demanda. Então, vamos fazer a oferta igual à demanda, né? O equilíbrio é a oferta igual à demanda. O que é a oferta? A oferta é x ao quadrado mais x menos 460. X ao quadrado mais x menos 460. O que é a demanda? 500 menos x. 500 menos x. Beleza? Pego esse menos x, ao passar para o lado de cá, passa como mais x. X mais x dá 2x. 500, ao passar para cá, passa como menos 500. Menos 460 menos 500 dá menos 960. Então, x ao quadrado mais 2x menos 960 é igual a zero. De novo, usa a fórmula de Bhaskara para descobrir o valor de x, né, o preço de equilíbrio. Vamos fazer isso? Então, x é igual a menos b, menos 2, mais ou menos raiz quadrada do delta. Raiz quadrada de b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, 4 vezes 1, vezes o c, que é menos 960. Tudo dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1, correto? Menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de tudo isso aqui. 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 960 dá mais 3.840. 3.840 mais 4 dá 3.844. Raiz quadrada desse número, de novo, trabalha por aproximação. 60 vezes 60 dá 3.600. Então, raiz de 3.844 vai ser um número próximo de 60. Tenta o 61, tenta o 62, vai observar que 62 vezes 62 dá isso aqui, correto? Então, de novo, a gente quer o preço de equilíbrio, que é um valor positivo. Então, a gente vai usar só o sinal de mais. Menos 2 mais 62 dá 60. 60 dividido por 2 dá 30. O preço de equilíbrio é R$30. Só que o problema é saber qual é o preço de equilíbrio? Não, ele quer saber qual é a demanda do produto quando ele tiver o preço de equilíbrio. A demanda é calculada por D de x igual a 500 menos x. Então, a demanda é 500 menos x. A gente vai substituir o x por 30. A demanda, quando o preço for 30, vai ser 500 menos 30, o que dá 470. Essa seria a resposta dessa questão, certinho? Para você treinar questões semelhantes às questões dessa prova, eu vou deixar para você aqui embaixo, na descrição do vídeo. Se você estiver acessando do computador, está escrito mostrar mais aqui embaixo. Se estiver acessando do celular, tem uma setinha para baixo. A descrição vai se abrir, você vai encontrar o link de outras questões para você treinar. Pegue as questões para resolver. E se você estiver procurando material de apoio, material teórico de estudo, a apostila disponível no mercado que eu indico para você, eu vou deixar o link também aqui embaixo na descrição do vídeo e nos comentários. Valeu? Vamos para a questão 28. Vamos lá? O domínio da função real f definida por f de x igual a raiz quadrada de x menos 2 mais raiz quadrada de 2x menos 6 é o subconjunto dos reais representado por qual intervalo? Bom, essa questão é bem tranquila. Ela quer saber
qual é o domínio dessa função, ou seja, para quais valores de x essa função existe no conjunto dos números reais, né? Então, valores de x para os quais a função existe no conjunto dos números reais. A gente tem aqui duas raízes quadradas. Dentro do conjunto dos números reais, só existe raiz quadrada de números maiores ou iguais a zero. Sendo assim, o x menos 2 tem que ser um valor maior ou igual a zero, e o 2x menos 6 tem que ser um valor maior ou igual a zero. Simples assim. Trata esse símbolo de maior ou igual como se fosse uma igualdade. Então, você vai pegar o menos 2, passar para o outro lado, vai passar como mais 2. X tem que ser maior ou igual a 2. 2x menos 6 maior ou igual a 0. Passo o menos 6 para cá, 2x maior ou igual a 6. Pego o 2 que está multiplicando, ao passar para o lado de cá ele vai passar dividindo, 6 dividido por 2 dá 3, x maior ou igual a 3. Então, o x tem que ser maior ou igual a 2 e o x tem que ser maior ou igual a 3. Vamos colocar aqui os nossos intervalos. Na primeira condição, a gente descobriu que o x tem que ser maior ou igual a 2. Então, coloco o 2, né? Bolinha fechada, porque o 2 está incluído, e anda para a direita, valores maiores ou iguais a 2. Na segunda condição, x tem que ser maior ou igual a 3. Qual que a gente vai escolher? A gente vai escolher x maior ou igual a 2 ou x maior ou igual a 3. Você tem que observar que o valor que a gente obtiver tem que atender às duas condições. Então, você vai pegar a interseção. A interseção vai dar aqui no x maior ou igual a 3. Por quê? Os dois intervalos representados estão vermelhos a partir do x maior ou igual a 3, entendeu? Se eu pegasse o 2 não está incluso aqui na segunda condição. Você podia até testar, olha só, se o x for igual a 2, essa função vai existir. Raiz de 2 menos 2 dá 0, raiz de 0 é 0, beleza? Raiz de 2x menos 6, 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 6 dá menos 2. Raiz de menos 2 não existe dentro do conjunto dos números reais, beleza? Por isso, a resposta dessa questão era o intervalo que indicava que o x é maior ou igual a 3, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Vamos para a questão 29. Antônio resolveu fazer duas pequenas aplicações em regime de juros compostos num prazo de apenas um mês. Ele vai aplicar R$1.000, parte no banco alfa e parte no banco beta. Esses bancos cobram respectivamente uma taxa de 5% e 6% ao mês. Se Antônio resgatou o mesmo valor nas duas aplicações, quais os valores aproximados de investimento em cada banco? Bom, então o problema disse que ele investiu R$1.000. No banco A, a gente sabe quanto ele investiu? Não. Então, vamos pensar que ele investiu no banco A X reais. Se ele tiver investido X reais no banco A, quanto de dinheiro sobrou para ele investir no banco B? Sobrou o total que existia, total que ele tinha, menos o tanto que ele investiu no banco A. Então, o investimento no banco B foi R$1.000 menos os X reais que ele já tinha investido no banco A. Entendeu essa parte? Ele tinha 1.000, investiu X no banco A, logo sobrou 1.000 menos X para ele investir no banco B. Beleza. Passou um mês, quanto ele recebeu? O saldo que ele vai resgatar depois de um mês vai ser igual ao valor que ele aplicou mais a taxa de juros sobre esse valor que ele aplicou, concorda? Por exemplo, se você investe R$100 a uma taxa mensal de 10%, com 10% de lucro, quanto você vai receber depois de um mês? Você vai receber os R$100 mais o tanto que rendeu, mais 10% dos R$100. 10% de 10, 10% de 100 dá R$10, ou seja, você vai receber depois de um mês R$110, entendido? Então, o tanto que você vai receber é o tanto que você aplicou, mais o tanto que rendeu, a taxa de juros vezes o valor. Vamos substituir essa expressão aqui pelos valores correspondentes ao do banco A e do banco B. O problema disse que ele resgatou um valor igual, olha, resgatou o mesmo valor nas duas aplicações. Então, o saldo depois de um mês no banco A foi igual ao saldo no banco B. Qual foi o saldo que ele resgatou no banco A?
foi o tanto que ele aplicou, o valor que ele aplicou, x, mais a taxa de juros, 5%, 5% é 5 dividido por 100, vezes o valor que ele aplicou, vezes o próprio x, entendido? Só substituir o x e o 5% nessa expressão, x mais 5% vezes x, entendeu? Esse foi o saldo que ele resgatou depois de um mês no banco A. E no banco B, quanto ele resgatou? Ele resgatou o valor que ele aplicou, 1.000 menos x, mais 6% vezes o tanto que ele aplicou no banco B, 1.000 menos x. Entendido? Aqui, gente, eu estou trabalhando com a porcentagem em forma de fração. 5% é 5 dividido por 100. 6%, 6 dividido por 100. Se você não quiser trabalhar com fração, pode trabalhar com número decimal. 5% vai ser 0,05, né? Se quisesse trabalhar direto aqui, o rendimento, o tanto que ele ia resgatar, seria 1,05. 1,05 vezes x, beleza? Então, você tem que trabalhar da forma que você acha mais fácil. Aqui no vídeo eu vou resolver em forma de fração, beleza? Se eu tenho aqui frações, eu preciso tirar o MMC entre os denominadores. Os denominadores são 100 e 1, né? Embaixo de cada número que não tem denominador, de cada valor que não tem denominador, o denominador é 1. Então, o denominador, o MMC entre 100 e 1 é 100, né? Você vai pegar esse valor do MMC, dividir por cada denominador e multiplicar o resultado pelo numerador. 100 dividido por 1 dá 100, vezes x, 100x. 100 dividido por 100 dá 1. 1 vezes 5x dá 5x. Isso é igual. 100 dividido por 1 dá 100. 100 vezes 1000 dá 100.000. 100 dividido por 1 dá 100, vezes menos x dá menos 100x. 100 dividido por 100 dá 1. 1 vezes 6 dá 6. 6 vezes isso tudo aqui. 6 vezes 1000 dá 6.000. 6 vezes menos x dá menos 6x. Tirou o MMC dos dois lados da igualdade, pode eliminar o denominador. Entendido? Agora, é só fazer continha. 100x mais 5x dá 105x. Menos 100x menos 6x dá menos 106x. Pega o menos 106x, ao passar pela de cá, vai passar com mais 106x. 105x mais 106x dá 211x. 100.000 mais 6.000 dá 106.000. Então, o x vai ser 106.000 dividido por 211. Esse 211 que está multiplicando o x, ao passar pela de cá, vai passar dividindo, né? Então, 106.000 dividido por 211 vai dar um valor próximo de R$502, né? Eu não vou fazer com você essa divisão aqui no vídeo, para o vídeo não ficar mais longo do que ele já vai ficar. Mas se você tiver dúvidas em como se resolve essa divisão, pode me escrever, deixe sua dúvida aqui embaixo que eu te ajudo a fazer a divisão. Valeu? Então, no banco A, ele investiu algo em torno de R$502. E no banco B? No banco B, ele investiu 1.000 menos 502. 1.000 menos 502 dá R$498. Essa seria a resposta dessa questão, certinho? Dúvidas? Para você treinar esse tipo de questão, eu vou deixar para você aqui em cima, pode aparecer, por favor. Nesse link você encontra outra questão envolvendo contas com porcentagem, tá? E aí você treina esse tipo de raciocínio. Como eu disse, aqui eu estou resolvendo em forma de fração. Se você achar mais fácil resolver como número decimal, não tem problema nenhum. Pode resolver do jeito que você acha mais fácil. Entendido? Vamos para a questão número 30. Vamos lá. Num batalhão da região metropolitana, 28% dos soldados são mulheres e destas 1,5% são residentes da cidade de Recife. Desse mesmo batalhão, 5% são homens que residem nessa mesma cidade. Qual é a probabilidade de um soldado desse batalhão, escolhido ao acaso, ser residente da cidade do Recife? Bom, vamos começar pelas mulheres. De todo o batalhão, 28% são mulheres. Dessas 28% de mulheres, 1,5% são de Recife. Então, a gente tem que calcular 1,5% de 28%. As mulheres de Recife correspondem a 1,5% de 28%. De novo,
pode trabalhar com número decimal, pode trabalhar com fração. Eu vou trabalhar com fração. Uma porcentagem de alguma coisa é a porcentagem vezes essa alguma coisa. Então, lembra disso. Quando você fala 1,5% de alguma coisa, é 1,5% vezes essa alguma coisa. Você substitui o de por uma multiplicação. 1,5% é a mesma coisa que 1,5 dividido por 100. 1,5%. O de você multiplica, né? E o 28% é 28 dividido por 100. 1,5 vezes 28 dá 42. 100 vezes 100 dá 10.000. Se eu quero a resposta em porcentagem, eu tenho que voltar o denominador para 100. Para voltar o denominador para 100, basta eu dividir o numerador e o denominador por 100. Beleza? 10.000 dividido por 100 dá 100. 42 dividido por 100 dá 0,42. Só andar com a vírgula, duas casas para a esquerda, é a mesma coisa que dividir por 100. Então, qual é a porcentagem de mulheres de Recife nesse batalhão? É 0,42%. 0,42%. E os homens? O problema disse que do batalhão, 5% são homens que residem em Recife. Então, ele já deu para a gente que os homens de Recife são 5%. Quantos são os soldados, homens e mulheres, de Recife, então? São 0,42% mais 5%. Residentes de Recife no batalhão, 0,42% mais 5%, o que dá um total de 5,42%. Então, se você escolher ao acaso, a probabilidade de achar alguém de Recife é de 5,42%. Beleza? Aí você ia nas opções de resposta, não encontrava essa resposta. Por isso, essa questão foi anulada. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, lembra, pode perguntar. Valeu? Vamos para a questão 31. Os batalhões que fazem parte da Diretoria Integrada Metropolitana da Polícia Militar do Recife são os seguintes. Deu lá todos os batalhões. Se 4 batalhões foram selecionados ao acaso para indicar cada um 80 militares para uma missão num país asiático por um período de 6 meses, qual é a probabilidade de esse batalhão ser de ordem menor ou igual a 12? Opa, a gente aqui tem um problema. Ele disse que 4 batalhões foram selecionados. Depois ele quer saber a probabilidade de esse batalhão ser de ordem. O que é esse batalhão? É um batalhão ou são os 4 batalhões? Não ficou claro, né? Então, a gente não sabe se são 4 batalhões ou um batalhão. Por conta dessa indefinição, essa questão também foi anulada. Agora, vamos supor que eles tivessem escolhido só um batalhão. Se só um batalhão tivesse sido selecionado, como a gente calcularia a probabilidade de esse batalhão ser de ordem menor ou igual a 12? Bom, qual é o número total de batalhões? O número total de batalhões é 10. São 10 batalhões. Quantos desses 10 batalhões têm ordem menor ou igual a 12? São 1, 2, 3, 4. 4 dos 10 batalhões têm ordem menor ou igual a 12. Então, qual é a probabilidade de escolher um batalhão com ordem menor ou igual a 12? A probabilidade vai ser de 4 em 10. 4 sobre 10. Só que as respostas eram em porcentagem, então você tem que transformar isso aqui em porcentagem. Para transformar em porcentagem, o denominador tem que ser igual a 100. Como que eu faço? Transformo esse 10 em 100. Basta multiplicar por 10. Se eu multiplicar o denominador por 10, eu tenho que multiplicar o numerador também, né? Então, eu vou ficar com 4 vezes 10 dá 40, 10 vezes 10 dá 100. 40 dividido por 100 é a mesma coisa que 40%. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Para você treinar esse tipo de questão, dá uma conferida aqui embaixo na descrição do vídeo. Valeu? Tá entendendo as resoluções? Se estiver entendendo, deixa o joinha no vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, manda para alguém pelo WhatsApp, coloca no Facebook, no Instagram, onde quer que seja, vamos divulgar esse conhecimento, valeu? E se ainda não se inscreveu no canal, pode se inscrever, ainda dá tempo, é só clicar na carinha que está aqui do lado e se inscrever para ajudar o canal a crescer, combinado? Vamos para a questão 32, vamos lá?
Esta talvez seja a questão mais trabalhosa dessa prova. Um foguete foi lançado de um ponto O do solo e descreveu uma trajetória em forma de parábola até retornar ao solo. Se ele atingiu as alturas de y igual a 35 metros e y igual a 60 metros nos instantes x igual a 10 segundos e x igual a 20 segundos, respectivamente, qual foi a altura máxima alcançada por ele? Bom, o problema nos deu 2 pontos, né? Quando o tempo era 10 segundos, a altura era 35 metros. Quando o tempo era 20 segundos, a altura era 60 metros, né? E ele quer que a gente calcule a altura máxima. A altura máxima, se a gente tem uma parábola, né? A altura máxima, e a altura está sendo dada aqui no eixo y, a altura máxima vai ser o y do vértice, né? A altura máxima é o ponto em que a parábola vai ter o valor máximo. Se eu estou tratando da altura, eu vou querer o valor do y. É o y do vértice, que é menos delta dividido por 4a. Certinho? Para calcular menos delta sobre 4a, eu preciso saber o valor de a, de b e de c. Então, eu não tenho a equação de segundo grau. Eu preciso descobrir quais são os valores de a, b e c para conseguir calcular o y do vértice. Por isso, a gente vai ter um trabalhinho, né? A gente sabe que a parábola parte aqui do ponto O, que é o ponto 0, 0. Levando em conta uma equação de segundo grau que diz que y é igual a vezes x ao quadrado, mais b vezes x mais c, vamos substituir o ponto O, 0, 0, nessa equação. Quando o y for 0, o x vai ser 0. Então, onde tiver y, vou colocar 0. Onde tiver x, vou colocar 0 também. Então, vou ter 0 igual a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0 mais c. Observa, o a vezes 0 vai dar 0, o b vezes 0 vai dar 0. Então, vai sobrar c é igual a 0. Então, o c vale 0. Descobriu o valor de c. Agora, falta só achar o valor de a e de b. Para descobrir os valores de a e de b, vamos usar esses pontos dados. Quando o x for 10, o y vai ser 35. Ou quando o y for 35, o x vai ser 10. Né? Então, levando em conta a equação de segundo grau, y é igual a vezes x ao quadrado mais bx, mais o c que a gente já descobriu que é 0. Quando o y for 35, o x vai ser 10. Substitui. Onde tiver y, você coloca 35. Onde tiver x, você coloca 10. A gente vai ter que 10 ao quadrado dá 100. Então, vou ter 35 é igual a 100 vezes a mais 10b. Entendido? Na de baixo, uso o segundo ponto. Quando o y for 60, o x vai ser 20. Onde tiver y, você coloca 60. Onde tiver x, você vai colocar 20. 20 vezes 20 dá 400. 400a mais 20b. Você tem aqui duas equações, então você tem um sistema. Você pode resolver esse sistema usando o método da substituição ou usando o método da adição. Aqui no vídeo eu escolhi resolver pelo método da adição. Observa aqui, na primeira equação eu tenho 35 é igual a 100a mais 10b. Na segunda eu tenho 60 igual a 400a mais 20b. Para eu conseguir eliminar o b, por exemplo, eu tenho que ter aqui menos 10b, porque aí ao somar 10b menos 10b, eu vou chegar em 0 e aí eu descubro o valor de a, correto? Como eu posso transformar esse 20b em menos 10b para ao somar ter 0? Basta eu dividir por menos 2, né? 20 dividido por 2 dá 10, mais dividido por menos dá menos, entendido? Então, vou dividir por menos 2. Só que eu posso dividir só o 20b? Não. Para fazer esse tipo de divisão, eu tenho que dividir todos os termos dos dois lados da igualdade. Então, vamos fazer isso. 60 dividido por menos 2, 60 dividido por 2 dá 30, mais dividido por menos dá menos, ok? 400 dividido por 2 dá 200, mais dividido por menos dá menos, menos 200a. 20 dividido por 2 dá 10, mais dividido por menos dá menos. Agora, eu posso somar as duas. Ao somar as duas, eu vou eliminar o valor de b e vou descobrir o valor de a, ok? 35 mais menos 30 dá 35 menos 30, o que dá 5. 100a mais menos 200a dá 100a menos 200a, o que dá menos 100a. 10b menos 10b dá 0. Pego esse menos 100 que está multiplicando a, ao passar pela divisão vai passar dividindo, então eu vou ficar com menos 5 sobre 100 é igual a a. Dividir tudo por 5. 5 dividido por 5 dá 1, 100 dividido por 5 dá 20. Então, a é igual a menos 1 sobre 20. Descobri o valor de a, consigo achar o valor de b?
Sim! É só você substituir o A por menos 1 sobre 20. Pode substituir aqui, pode substituir aqui, pode substituir aqui. Onde você quiser substituir, você pode substituir, você vai achar o valor de B, ok? Vou substituir aqui porque tem mais espaço. 60 é igual a 400 vezes A, 400 vezes menos 1 sobre 20, mais 20B. 400 vezes menos 1 dá menos 400. Menos 400 dividido por 20 dá menos 20. Beleza? Pego esse menos 20, que está negativo, ao passar pela de cá vai passar positivo. 60 mais 20 dá 80. 80 é igual a 20B. Pego 20, que está multiplicando. Se ele está multiplicando, ao passar para o outro lado vai passar dividindo. 80 dividido por 20 dá 4. Então, B é igual a 4. Descobri o valor de A, descobri o valor de B, descobri o valor de C. Agora eu consigo calcular o y do vértice. O y do vértice é menos delta. Então, o que é o delta? B ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, 4 vezes menos 1 sobre 20, vezes o C, que é 0. Tudo dividido por 4A. 4 vezes menos 1 sobre 20. A é menos 1 sobre 20. Entendido? Resolvendo aqui dentro, ó. 4 ao quadrado é 16. Aqui eu tenho 4 vezes menos 1 sobre 20 vezes 0. Se eu tenho 0 multiplicando tudo, isso aqui vai dar 0. Então, em cima eu vou ficar com menos 16. O menos está do lado de fora, né? Então, eu vou continuar com menos 16. E embaixo, 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos 4 dividido por 20. Posso simplificar por 4, né? 4 dividido por 4 dá menos 1. Né? Menos 4 dividido por 4 dá menos 1. 20 dividido por 4 dá 5. Beleza? Então, vou ficar com menos 16 sobre menos 1 sobre 5. Divisão envolvendo frações. Conservo a primeira, menos 16, e multiplico pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de menos 1 sobre 5? O inverso de menos 1 sobre 5 é 5 sobre menos 1. 5 dividido por menos 1 dá menos 5. Menos 16 vezes menos 5, menos vezes menos dá mais, 16 vezes 5 dá 80. Sendo assim, a altura máxima do foguete foi 80 metros. Essa seria a resposta dessa questão. Ufa! Questão trabalhosa, né? Então, envolve lá os conceitos da equação em função do segundo grau, envolve sistema, y do vértice, então dá um pouquinho de trabalho para resolver essa questão. Para você treinar esse tipo de questão, dá uma conferida nesse link que vai aparecer aqui agora, pode aparecer, por favor. Você encontra aqui outra questão envolvendo função e equação do segundo grau para você treinar e ficar fera nesse assunto. Valeu? Vamos para a questão 33. Em certa cidade, a bandeirada comum numa corrida de táxi custa R$ 4,32. Na bandeira 1, o cliente paga R$ 2,10 por quilômetro rodado. Na bandeira 2, ele paga R$ 2,54. Se Carlos pagou R$ 65,28 por uma corrida na bandeira 2, qual foi a quilometragem da sua corrida? Bom, informações que o problema nos deu. Bandeirada comum. O que é a bandeirada comum, gente? Bandeira comum é o valor inicial. Quando você entra no táxi e o táxi começa a rodar, você já paga esse valor. Paga R$ 4,32 nesse caso, ok? A bandeira 1 era 2,10, a bandeira 2 era 2,54 por quilômetro rodado. O Carlos gastou R$ 65,28 usando a bandeira 2, beleza? Como que a gente calcula o preço total da corrida? O preço da corrida vai ser, então, a bandeirada comum, que é o preço que você paga ao entrar no táxi, mais o valor da bandeira por quilômetro, vezes o número de quilômetros que você percorreu. Então, o preço da corrida é o preço inicial, mais o valor da bandeira por quilômetro, vezes o número de quilômetros que você percorreu. A gente quer descobrir o valor do percurso, né? O número de quilômetros percorridos. A gente sabe o preço da corrida, sabe, 65,28. A gente sabe o valor da bandeirada comum, 4,32. A gente sabe o valor da bandeira que o Carlos utilizou, ele usou a bandeira 2. A bandeira 2 custa 2,54 por quilômetro. E a gente quer descobrir o valor do percurso, o número de quilômetros percorridos, x, beleza? Só resolver continho. Observe que a gente tem números decimais aqui, duas casas decimais. Para facilitar nas continhas,
a gente pode eliminar essas vírgulas, né? É como se você estivesse multiplicando todos os termos por 100. Ao multiplicar por 100, a gente anda com a vírgula duas casas para a direita, mas para multiplicar por 100, tem que multiplicar todos os termos, beleza? Então, 65,28 vezes 100 dá 6.528. 4,32 vai virar 432. 2,54 vai virar 254x. Por que eu estou fazendo isso? Só para facilitar as contas. Mais nada. Se quisesse continuar trabalhando com o número decimal, podia da mesma forma. Ok? Pego 432, que está positivo. Ao passar para o lado de cá vai passar negativo. 6.528 menos 432 dá 6.096. 6.096 é igual a 254x. Pego 254, está multiplicando x. Ao passar para o lado de cá vai passar dividindo. O x vai ser 6.096 dividido por 254. Vamos fazer essa divisão. 6.096 dividido por 254, 609, né? Dividido por 254 vai dar 2. 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 5 dá 10, vai 1, 2 vezes 2, 4, como que foi? 5. Vai sobrar 9 menos 8, 1, 0 menos 0 dá 0, 6 menos 5 dá 1, 101. Desce o 6. 1016 dividido por 254 deve dar 4, né? 4 vezes 4, 16. Vai 1, 4 vezes 5, 20, com que foi 21. Vão 2. 4 vezes 2, 8, com 2, 10, 1016. Sendo assim, o x é igual a 24. O Carlos percorreu 24 quilômetros. Essa seria a resposta desta questão. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, lembra, não fique com a sua dúvida. Pode perguntar, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que a gente conversa. Valeu? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você encontra outra questão, outro probleminha parecido com esse para você treinar. Então, acesse os links que eu deixo para você, porque aí você pausa o vídeo, tenta resolver a questão, e aí você vai no vídeo conferir se acertou, ver qual é a dúvida, né? Esclarece a dúvida, e aí treinando o seu raciocínio vai ficar mais rápido. E aí quando chegar na hora da sua prova, você vai estar fera no negócio. Valeu? Vamos agora para a penúltima questão. Vamos lá? Num dia de chuva forte, foi identificada uma goteira no teto da sala de vídeo. Para controlar o pinga-pinga, a servente colocou uma pequena vasilha no chão abaixo do local de onde as gotas caíam. Na primeira hora, a vasilha recebeu 5 gotas de chuva. Na segunda hora, 25 gotas. Na terceira, 125 gotas e assim por diante. Depois de quantas horas essa vasilha recebeu 78.125 gotas? De novo, essa é uma questão que envolve progressão, nesse caso progressão geométrica, que você pode resolver na raça ou pode resolver usando os conceitos de progressão geométrica. Aqui, como o vídeo já está longo, eu vou optar por resolver com você, usando só os conceitos de progressão geométrica para você relembrar, beleza? Os conceitos de progressão geométrica. Observe então que as gotas vão 5, 25, 125, até chegar lá em, somando, né? 78.125. Não. Depois de quantas horas essa vasilha recebeu 78.125 gotas? Não é a soma, né? Na última hora, a vasilha recebeu 78.125 gotas, correto? Observe, então, que os termos estão sendo multiplicados por 5, beleza? A primeira hora foi 5 gotas, na segunda hora, 5 vezes 5, 25 gotas, na terceira hora, 5 vezes 25, 125 gotas. Então, a gente tem aqui uma sequência de termos que estão sendo multiplicados por 5. Se os termos estão aumentando de um para o outro por uma multiplicação, a gente tem uma progressão geométrica. E nesse caso, a nossa progressão geométrica tem a razão igual a 5. 5 é o valor que vai multiplicar um termo em relação ao outro. Qual é o primeiro termo? O primeiro termo é igual a 5, beleza? O A1 é igual a 5. Aí, a gente precisa calcular o número de termos dessa progressão geométrica quando ela termina lá no termo 78.125, porque ele quer saber depois de quantas horas vão cair 78.125 gotas, ok? Qual que é a fórmula para calcular o termo geral de uma progressão geométrica? O termo geral de uma progressão geométrica, o termo que está na posição n, é igual ao primeiro termo
vezes a razão da progressão geométrica elevada ao número de termos menos 1, número n menos 1. Então, AN é igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. Né? A gente quer o valor de n quando o termo é 78.125. Então, a gente vai substituir o AN por 78.125. O A1 a gente sabe que é igual a 5. O Q é a razão, também é 5, elevado a n menos 1. Aqui a gente tem multiplicação de potências com a mesma base. Como que a gente multiplica potências que têm a mesma base? A gente conserva a base, que é 5, e soma os expoentes. Qual é o expoente desse 5 que não tem nada aqui? Se ele não tem nada, o expoente é 1, concorda? Porque 5 elevado a 1 dá 5, ok? Então, a gente vai fazer conserva a base 5 e soma os expoentes 1 mais n menos 1. Entendido? Multiplicação de potências com a mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Se o expoente não está sendo representado, ele é igual a 1, porque 5 elevado a 1 dá 5. Entendido? Somando aqui esse expoente, né? 1 mais n menos 1. 1 menos 1 dá 0, então vai sobrar só o n aqui, ó. 78.125 é igual a 5 elevado a n. Como que a gente faz para descobrir o valor de n? Fatora o 78.125. A fatoração de 78.125 é igual a 5 elevado a 7. Né? Então, 5 elevado a 7 é igual a 5 elevado a n. Você conclui o quê? Conclui que o n é igual a 7. Beleza? Então, o número de horas que demorou para a vasilha receber 78.125 gotas foi 7 horas. Certinho? Essa seria a resposta dessa questão. Se tiver dúvidas, pode perguntar, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Se quiser resolver essa questão na raça, igual resolveu lá a primeira questão dessa prova, tem jeito? Tem jeito. Você ia multiplicando aqui, ó, um termo em relação ao outro por 5, multiplicava sempre por 5. Quando chegasse em 78.125, você contava quantos termos existiam no total, chegava lá nos 7 termos, também conseguiria resolver essa questão da mesma forma. Valeu? Mas como eu disse lá no início, é importante você rever essas fórmulas, porque se por um acaso o problema der um valor muito grande, vai ser difícil, vai perder muito tempo na prova resolvendo a questão na raça. Valeu? Para você treinar a questão de progressão geométrica, vou deixar para você aqui em cima, pode aparecer outra questão envolvendo PG. Beleza? Vamos agora para a última questão? Vamos lá! Um grupo de inquérito é formado por 8 oficiais e 4 soldados. Para analisar os processos, formam-se comissões com 4 oficiais e 2 soldados, sendo A um oficial qualquer e B um soldado qualquer. Qual é o número de comissões de que participa o oficial A e não participa o soldado B? Bom, existem então 8 oficiais e 4 soldados, e as comissões vão ter 4 oficiais e 2 soldados. Né? Então, se a gente colocar a comissão aqui, de preto a gente tem os oficiais, são 4 oficiais, e de vermelho os soldados, 2 soldados. O problema é saber quantas são as comissões que necessariamente vão ter o oficial A e não vão ter o soldado B. Então, aqui na parte dos oficiais, já vou incluir o oficial A, porque ele tem que estar necessariamente presente. Como que a gente faz para calcular aqui quantas comissões são possíveis na parte dos oficiais? Existem 8 oficiais e sobram 3 vagas aqui, porque uma vaga já vai ser ocupada pelo oficial A. Para a gente calcular o número de comissões, a ordem aqui dos oficiais importa. Se esse oficial A estiver aqui nessa posição, isso vai fazer diferença? Não, não vai fazer diferença, né? Quando a ordem não é importante, a gente usa combinação ou arranjo? A gente usa combinação, beleza? E o que a gente vai combinar? A gente vai combinar
os 7 oficiais que restaram. Se já tem um oficial aqui que é o oficial A, né? Tem 8 no total, então vão sobrar 7. A gente vai combinar esses 7 oficiais nessas 3 vagas que sobraram aqui, entendido? Então a gente vai fazer combinação de 7 organizados de 3 em 3, ok? Combinação de 7 organizados de 3 em 3. Por que combinação? Porque a ordem não é importante, entendido? Se a ordem fosse importante, a gente usaria arranjo. Como que a gente faz a combinação de n elementos organizados de P em P? A combinação é igual a n fatorial dividido por P fatorial vezes n menos P fatorial. Então, nesse caso, a combinação de 7 organizados de 3 em 3 é igual a 7 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 7 menos 3 fatorial. 7 fatorial é a mesma coisa que 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Parei no 4 fatorial, não fui até 1. Por quê? Porque aqui embaixo já vai ter 4 fatorial também. Ó. 7 menos 3 dá 4. Essa exclamação tinha que estar aqui do lado de fora, tá? Desculpa pelo erro. 7 menos 3, tudo que vai ser o fatorial. Então, 7 menos 3 dá 4 fatorial, correto? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Posso simplificar, se eu tenho só multiplicação, posso simplificar esse 4 fatorial com esse 4 fatorial. 4 fatorial dividido por 4 fatorial dá 1, beleza? Então, vai sobrar 7 vezes 6 vezes 5 dividido por 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 dá 6. Posso simplificar esse 6 com esse 6, vai sobrar 7 vezes 5, o que dá 35. Existem 35 possibilidades de organização dos oficiais, ok? Agora, a gente tem que calcular o número de combinações possíveis para os soldados. Ele quer as comissões em que não exista o soldado B. O soldado B não pode participar. Se existem 4 soldados e o soldado B não pode participar, vão sobrar só 3 soldados para essas 2 vagas, né? Então, a gente tem que calcular o número de possibilidades de organização desses 3 soldados nessas 2 vagas. Então, a gente vai fazer a combinação de 3 soldados organizados de 2 em 2. Né? Então, a combinação de 3 soldados organizados de 2 em 2 é igual a 3 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 menos 2 fatorial. Beleza? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1. 1 fatorial, 3 menos 2, dá 1 fatorial, que dá 1 também. Né? Então, aqui eu posso simplificar esse 2 com esse 2, vai sobrar 3. Existem 3 possibilidades de combinação para esses 3 soldados, beleza? Sendo assim, qual é o número total possível de comissões a serem formadas de acordo com esses critérios que eles determinaram, né? O número de comissões vai ser 35 vezes 3. Por quê? As comissões são formadas por oficiais e por soldados, não oficiais ou soldados. Quando você tem o E, você multiplica. Então, a gente vai fazer 35 vezes 3. 35 vezes 3 dá 105. Essa seria a resposta dessa questão, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, lembra, pode perguntar aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem outras questões de análise combinatória para você treinar. E é isso. Se tiver curtido as explicações, larga o joinha no vídeo, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e se inscreve no canal para ajudar esse canal a crescer ainda mais. Valeu? No mais, bons estudos e até a próxima!